Deixa eu ver se dá uma melhorada aqui. Deixa eu tentar dar uma configurada aqui no som aqui. Deu uma melhorada ou não? Oi, oi, oi. Você que acompanhou essa transição aí do mundo, né? Essa evolução, essa tecnologia, saiu do zero, do nada ao tudo. Da ficha de telefone a um celular que você fala com a pessoa do outro lado do mundo, vendo a imagem dela, por falar por vídeo. Incrível, né? Para você que mandava cartas, esperava semanas uma resposta, agora é ó, WhatsApp. Incrível, né? Quem diria, né? Há muitos anos atrás, eu acompanhava alguns grandes pastores, grandes não de nome, grandão, grandão, famosão, não. Grandes homens de Deus que eu digo na relação com Deus. Homens que tinham conteúdo de verdade, palavra. Eu me lembro de um homem chamado pastor João Tomé. E, aliás, eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de avivamento num sábado ou domingo, salvo me engano, de manhã. De manhã. Tava esse pastor pregando e tinha um auxiliar, um auxiliar chamado presbítero Luiz Carlos também, meu xará. E eu fui preparado para cantar esse dia. Não cantava nada, mas estava querendo, muito desejoso de cantar. Eu tinha a voz muito fraca, porque eu tinha pouco tempo de conversão. E o cigarro acabou com as minhas cordas vocais na época. Demorei uns 5 anos para me recuperar, né, dos danos da nicotina do cigarro. Aqueles mata-ratos, sabe, Arizona, Belmonte, misericórdia. Santo Deus. E eu perdi a voz com muita facilidade, devido à fragilidade e os danos, né? Então estava poupando a minha voz. Queria cantar nesse dia. Então era culto de avivamento, né? Busca do Espírito Santo. Todo mundo chegou. Eu quero os jovens chegar, eu quero ser batizada, que tal. E você sabe, as pessoas se soltam, né? E dá glória a Deus rasgado, tal, aquela coisa toda. Aleluia! Se eu fizesse isso, minha voz ia embora. Então eu cheguei na postura, né? Ali no grupo de jovens. Todo mundo, glória a Deus, aleluia. E eu, aleluia. Glória a Deus. Sem nenhuma alusão aí ao carioca lá. Mas poupando a voz. E o culto foi indo, foi indo, foi indo, e fogo, fogo, fogo. De repente chegaram alguns jovens que vieram de longe de bicicleta. Eles nem esperaram a bicicleta parar. Antes da bicicleta parar, eles já pularam da bicicleta, largaram a bicicleta caída no chão, entraram para dentro, já adentrando o templo, esbravejando. Eu quero o Espírito Santo, eu vim receber e tal, aquele alvoroço. Aí acendeu mais o fogo de quem já estava lá. E eu ali me poupando, eu vi aquilo e falei assim, quer saber? Eu quero cantar coisa nenhuma, porque eu já estava sentindo um foguinho, uma chaminha, né? Mas eu estava contido ali no glória a Deus. Aleluia. Quando eu esqueci esse negócio de cantar, larguei para lá, essa chaminha acendeu, ficou uma chaminha mais forte. Eu comecei a falar glória a Deus e aleluia daqui, aleluia dali. Só que aí começou a disparar. Antes eu estava falando glória a Deus porque eu impulsionando dar glória, mas de repente eu perdi o controle, já não era eu mais. Eu não estava fazendo esforço nenhum para dar glória a Deus, nem falar aleluia, louvado seja Deus. Estava simplesmente brotando, fluindo, naturalmente. E a minha mente começou a entrar naquele estado, o que está acontecendo. Eu sabia, eu não perdi o controle, né? Eu tinha uma noção do que estava acontecendo, e eu como se eu observando
os meus sentimentos, o que estava acontecendo comigo, e a boca só falando aleluia, glória a Deus e tal coisa, e falando alto, e a voz rasgada, aquela coisa toda. E com pouco eu saí do meio dos jovens, do grupo de jovens, já fui lá para frente, tinha um púlpito, e esse púlpito era um cercadinho, tipo um gradil de madeira, bem bonito, torneado na frente, e o presbítero Luiz Carlos estava ali, é, receba, receba do Espírito Santo de Deus, receba. E eu vendo aquilo, e esse presbítero olhou para mim, me puxou para perto do gradil ali, e chegou no meu ouvido, e falou em línguas, mas em interrogação. Falando em línguas em interrogação. Quando ele foi fazendo aquelas interrogações em línguas, imediatamente começou a jorrar, a brotar dos meus lábios também, como se eu estivesse respondendo. Ele perguntava e eu respondia, saía naturalmente. Só que é como se eu estivesse assistindo, porque eu já não tinha mais controle, não conseguia, mesmo que eu quisesse, eu não queria parar nem calar a boca, não era isso. Mas eu estava admirado de ver o que estava acontecendo comigo e minha boca naquele estado. E aí ele se afastou um pouco e simplesmente olhou para mim. Aleluia, glória a Deus. Receba os dons de línguas. Receba o dom de profecia. Receba agora. E para mim foi como se tivesse tomado um choque, um impacto de choque quente. Eu fui me afastando dali da frente, eu me vi, abracei a coluna da igreja e fiquei ali agarrado com a coluna, abraçado e falando em línguas e fluindo e tal, e outros jovens também. Eu não saí dali, o culto acabou e eu agarrado na coluna. As pessoas me tiraram ali da coluna, meus irmãos, meus parentes e tal. Aí fomos descendo o morro e eu falando em línguas. Cheguei em casa falando em línguas, não consegui almoçar falando em línguas o tempo todo. Era um domingo mesmo, de manhã. Isso. E porque tinha gente em casa, para almoço, aquela coisa toda. Que coisa incrível. Esse dia, para mim, foi um dia de avivamento. Foi um dia de Pentecostes, sabe? E eu quero comentar com vocês, porque assim, está acontecendo tanta coisa no mundo. Evidentemente que você deve estar acompanhando os noticiários, principalmente na internet, porque Rede Globo, SBT, Record não vai falar sobre isso. Você deve estar acompanhando os acontecimentos lá na cidade de Kentucky, na faculdade de Asbury. É isso mesmo? Acho que é. E já são dias e dias de culto ininterrupto, que começou despropositadamente, vamos dizer assim, com jovens seminaristas, e um chamado para arrependimento. A coisa começou a acontecer. Um avivamento. Não é aquele avivamento de pula-pula. Não é avivamento de arrepios. Não é isso. Tudo que eu tenho visto, assistido, acompanhado comentários de pessoas daqui, pessoas sensatas, né? Eu vi um comentário do pastor Nicodemos, gostei muito, eu ouço sempre, acho ele muito equilibrado. Comentaristas do Brasil, outros comentaristas de lá também, falando sobre o assunto, antes que eu pudesse comentar qualquer coisa. Olha, as pessoas, na sua grande maioria, são unânimes. Até mesmo quem tem o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia fala sobre isso, né? Espiritual, todo cristão, ele precisa exercer essa ferramenta de discernimento espiritual. Discernir as vozes.
Quem está falando? Que barulho é esse? Não é verdade? Então, as pessoas têm sido unânimes, na sua grande maioria, em afirmar que há um mover de Deus ali. E está se espalhando, né? Outras faculdades também, eu vejo aí, estou vendo comentários de que em outras faculdades também está acontecendo avivamentos assim. Lá tem acontecido milagres, né? Vi uma senhora andando, estava na cadeira de roda andando. Mas eu não quero nem comentar sobre isso, mas principalmente o grande milagre que acontece dentro, a cura dentro da pessoa. O arrependimento, o desespero em pedir perdão a Deus, a busca, o derramar diante de Deus. Isso é um milagre extraordinário, gente. Um aleijado levantar da cadeira de roda andar é espetacular. Mas o grande e o maior de todos os milagres é aquele que acontece dentro da pessoa. O milagre da cura da alma. O milagre da religação do espírito do homem com o espírito de Deus. É a restauração, é a reconexão do ser humano com Deus. Isso é um grande milagre. Por quê? Quando acontece isso, os frutos são incríveis, tanto para a pessoa como para quem está à volta dela e outros mais que serão alcançados por ela, pela palavra dela. Então eu quero comentar com vocês também a diferença de movimentos. Por exemplo, eu vi um movimento em 2018, 2019, também nos Estados Unidos, em universidades, faculdades, universidades. E na igreja, e o que me chamou a atenção é que esse movimento estava ancorado em um nome famoso, um nome bilionário, Kanye West. É um rap americano, muito famoso, muito rico, marido da Kim, como é que chama mesmo? Kim o quê? Kim Kardashian. Ela é o quê? Ela é atriz? Não, acho que ela é modelo. Muito bonita. Bonita, né, amor? É, muito bonita. E segundo os dizeres, ele se converteu. Se converteu e logo imediatamente já foi para a música. Aí a igreja, eu não me lembro agora o nome da igreja, já o envolveu, e como ele tem um nome mundialmente famoso, onde ele ia arrastava a multidão. Então ele começou a ir, foi em alguns presídios, presídio não, desculpa, mas eu vi, não sei se foi em presídio, mas eu vi ele num centro de correção para menores. E também em muitas universidades ele foi. E aí a igreja, com todo o equipamento, aquele grande movimento de música, de som, e a galera chegava junto e tal. É muito emocionante. Mas é um movimento. Eu me emocionei também, porque eu sou da cultura hip hop. E ao ver um cara daquele ali, professando o nome de Jesus, Jesus é rei, é muito emocionante. Mas a gente fala, deixa eu beber um gole d'água primeiro, né? Aguardar um pouquinho, esperar um pouquinho, porque dá um tempo ao tempo, né? Já vi pessoas se converterem, tipo, por exemplo, o Rodolfo do Raimundos. A conversão do Rodolfo foi uma pancada. Foi uma avalanche no sistema, na mídia, porque ele estava no auge. Ele chutou tudo, largou tudo, não cumpriu mais contrato, turnê, cancelou tudo e acabou. E sumiu também. Foi como Paulo. Saulo, ao se converter, ele ficou um tempo também sumido ali, fazendo o quê? Aprendendo.
O Rodolfo foi a mesma coisa. Não vejo glamour em cima dele, não vejo ele glamorizando em cima do ex-nome, do ex-grupo dele, que eram os Raimundos, né? Não. Ele simplesmente se tornou um irmão. Um irmão na fé, só isso. Um servo, um discípulo. Já o Kanye West, não. Nem deu tempo. Cadê o tempo de aprender? Não, já foi pra mídia, pros holofotes, é nosso, é crente agora, glória a Deus, aleluia, vamos cantar ali, vamos arrastar a multidão, não sei o que que tem. Então, movimento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou te mostrar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vê se dá pra ver. Deixa eu ver, tá dando reflexo aqui. Olha aí. Acho que aqui ficou melhor. Tá melhor, mano? Isso é o ar livre, em uma universidade de dia. Muito legal, muito bonito, cheio de gente. Arrastando multidões. Aqui só apareceu o pessoal da igreja, o coral, ele mesmo não apareceu não. Deixa eu ver se tem alguma coisa com ele aqui para te mostrar. O cara é muito bom, ele é muito criativo, né? E o cara que tava usado pelo diabo assim de uma forma absurda. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, é, no entanto, eu torço que sim, né, que seja um instrumento na mão de Deus e tudo mais. O problema é que depois disso, ele andou falando umas bobagens aí recentemente sobre racismo, antissemita também. E inclusive foi cancelado aí, tá totalmente cancelado pelas coisas que andou falando aí. E andou soltando umas coisas muito absurdas aí, sabe? Então, a gente vê o resultado de uma conversão, o resultado de um avivamento, o resultado da obra de Deus na vida de uma pessoa, é, com resultados práticos. São frutos, entendeu? A árvore a gente conhece pelos frutos, não é só pelas folhas, né? Deixa eu ver, tem uma imagem dele aqui. As músicas que ele fez gospel, ele lançou um álbum e estourou. Esse aí, ó. Não dá pra ver muito bem, não. Mas depois vocês podem pesquisar aí, vai ver com mais nitidez quem é Kanye West. É um desses grandes nomes da música. Só que no meu entender, o que aconteceu com ele, o que aconteceu em 2018, 19, 20, 21, para mim foi um movimento. Movimento. Eu não vou conseguir compartilhar a tela aqui,
Mas, veja, o que aconteceu no dia de Pentecoste? Lá no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Veja, as pessoas, eles tinham acabado de matar Jesus e os dois ladrões, uma crucificação horrenda, uma morte impactante, terrível, feia de se ver. Então, todos ali estavam chocados, impactados sobre o efeito daquele evento horroroso, a crucificação. Considerando que Jesus era um nome que estava sendo comentado em toda a província, em toda a região, e sabe lá Deus mais onde, né? Todos que conheceram a história, todo mundo, nesses 3 anos de Jesus, foram avassaladores. As pessoas comentavam, sabiam que estava acontecendo alguma coisa em Jerusalém, em Israel, porque os comentários eram que até gente que morto, até pessoas mortas voltavam a viver, eram ressuscitados apenas pelo som das palavras daquele Jesus, como foi o caso de Lázaro. Não teve assim música, não teve tambores, simplesmente teve a ordem: Lázaro, sai para fora. E não é que o morto ouviu? E saiu, todo atado, amarrado com as ataduras, e morto de fome, porque morto não, ele não estava mais morto, ele estava vivo de fome, porque fazia 4 dias que ele não comia nada. Imagina um cara 4 dias sem comer, deitado, morto. Imagina quando o cara acorda, se levanta. Jesus deu a ordem para desatá-lo, desamarrado, para ele ficar ali para andar e dá-lhe de comer. Pessoal, e os doentes? E os aleijados? E um montão de cego que passava a enxergar? Cego de nascença, hein? E as pessoas que tinham a mão seca, mirrada, sabe? Sem tendões mais, tudo seco. Voltavam milagrosamente. Ganhava vida. E as pessoas que estavam possuídas por demônios? Eram libertas. Isso é extraordinário, pessoal. E as pessoas que se convertiam e se arrependiam dos seus pecados e tornavam-se seguidores de Jesus. Lógico que todo mundo comentava e sabia. E a ousadia de Jesus. Não se esqueçam que Israel estava ocupada pelos romanos. Israel estava sob domínio dos romanos. Policiamento romano, enfim. E cada cidadão, imagino eu, aspirando por liberdade. Oh, liberdade! Eu quero liberdade novamente, quero ser livre no meu país. E Jesus desafiando o sistema, pregando um reino, falando sobre um rei, falando sobre um senhor poderoso. Jesus desafiando as religiões, a hipocrisia,
religiões hipócritas, no caso. Lógico que ele era comentado e conhecido por onde quem quer que ouvisse falar de Jesus. Aí, de repente, ele vai, pum, morreu, crucificado. Aí depois surge o rumor, ele ressuscitou. E surgem testemunhas oculares que viram ele ressuscitou. E aí a fé reacende novamente. Ou seja, a fé é reavivada, porque já tinha, os discípulos tinham fé, os discípulos de perto, os discípulos juntos, os discípulos do entorno, os discípulos a média distância, os discípulos de longe, tinham fé, mas ao ouvirem que ele havia ressuscitado e se lembrando de que ele havia dito isso, essa fé começou a ser reavivada. Até que um grupo orando, portas fechadas, a fé reavivada não significa que acabou o medo. Porque o medo de ter um fim como o de Jesus era muito grande entre os discípulos, entre os seguidores. Então havia medo. Por isso que eu sempre falo, o crente sem o Espírito Santo de Deus, ele não vai muito longe. Primeiro impacto, primeira luta, primeira prova, primeiro teste, ele fica na beira do caminho. Porque ele não tem a força sobrenatural, a força suficiente do Espírito de Deus para ajudar a segurá-lo quando ele mais precisar e quando nele faltar força. O crente que não tem Espírito Santo de Deus só vai na sua própria força. E aí ele não resiste às tempestades. E o Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus, não tinha chegado ainda. O ministério do Espírito Santo de Deus não tinha começado ainda. Iria acontecer. E os discípulos estavam com medo, mas, contudo, no entanto, porém, reuniram-se para orar. E naquela casa estavam orando. Quando de repente, eram de manhã. Eu não sei que horas que eles começaram a orar, não sei se foi 6 horas da manhã, se foi 7 horas da manhã, ou se passaram a noite orando. Eles estavam orando naquele dia de manhã. De repente, um som como de um vento forte se ouviu. E línguas como de fogo foram repartidas entre eles. Todos naquela casa, salvo me engano 120, foram tomados pela presença do Espírito Santo de Deus. E foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí houve manifestações de línguas. Foi uma coisa incrível, uma alegria. E aí não se conteram. Ninguém ficou segurando a voz. Aleluia. Glória a Deus. Não. Ali era rajada de glória, era rajada de aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Mestre. Louvado seja Deus, o Eterno, o Criador. Aleluia, Jeová. E o barulho foi tão grande, que se ouviram, que eles foram ouvidos na rua. A cidade estava em festa, né? Havia muitos estrangeiros. E eles foram ouvidos. O que está acontecendo? Mas que barulho é esse? Que bagunça é essa? O que está acontecendo naquela casa ali? Aí foram ver e tal. E aí já era por volta de 9 da manhã, né? E foram acusados de estarem bêbados. Esse povo aí tá doido numa hora. Ei, que horas são aí, ô Joaquim?
Estou fazendo aqui uma conjectura, né? O pessoal da rua. Não, Joaquim, Aristides, Amélia, que horas são aí no seu relógio? Não tinha relógio naquela época, né? Mas que horas são aí? Deixa eu ver. São 9 horas da manhã. Fala, mas não é possível. 9 da manhã e esse pessoal já tá bêbado, chapado. Então, não é que a gente tem ouvido e visto alguns comentários também sobre esse avivamento lá na cidade de Kentucky, contestando o avivamento. E alguns, por despeito, ficam dizendo assim: tem muita gente desejoso de ir, se tivesse dinheiro, iria para os Estados Unidos, iria lá para a faculdade, para a universidade de Asbury, para participar do culto lá, mas não tem coragem de levantar de manhã e ir para o culto da nação na nossa igreja. Só da pessoa estar dizendo isso já é um indício de que o coração dele ou dela que está fazendo esse tipo de comentário é um coração contaminado. É um coração futriqueiro. É um coração cuja presença do Espírito Santo de Deus é duvidosa. Não cabe esse tipo de comentário. Tem muitas pessoas que estão com as igrejas vazias por causa dos seus próprios comportamentos, das suas posturas, da forçação de barra de avivamento, empurrando as pessoas. Eu vou me limitar aos comentários aqui, que eu também não é do meu interesse chocar nem machucar ninguém. Mas, gente, nós estamos nos tempos de os profetas se levantarem e falarem a verdade. Pregarem a verdade, ainda que lhe custe a vida. Ou estou errado? Você quer estar do lado de quem? De quem lhe diz a verdade, ainda que ela te doa? Ou de quem alisa o teu ego? Que profetiza as coisas que você quer ouvir? Que te alisa? E você continua o mesmo, a mesma, no mesmo lugar, não avança, não experimenta qual é a perfeita e boa vontade de Deus. Não experimenta. Por quê? Porque tu não renova a mente. Não renova a mente por quê também? Porque tu não quer, tu prefere e gosta de estar sendo afagado, levado no colinho, leitinho, comidinha na boca, tu não se esforça, não faz nada. Não faz a tua parte. E ainda atrapalha com os teus pensamentos ruins, comportamentos ruins, posturas ruins, desanimando pessoas. Eu sei que você que está aí e que está no grupo Oração da Meia-Noite não tem esse perfil. Não tem. Não estou falando de uma forma genérica, né? E é bom porque você que está ouvindo isso, você replica. Fale. Fala a verdade para com o teu próximo. Quando você tiver oportunidade, ok? Não cabe esse tipo de comentário. Sem discernimento, sem pesquisar, sem ouvir, sem nada. Não, fica se doendo, fica feridinho. Quando eu convoco a oração, ninguém vai. Mas quer ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque está vendo a presença de Deus está acontecendo lá? Deve ser porque não está vendo acontecer aqui. Está na hora de nós botarmos a mão na consciência. Tirar a tampa da nossa garrafa, a tampa do ego, deixar as nossas garrafas abertas e clamar e pedir ao Senhor que encha com a tua essência poderosa e maravilhosa, para que sejamos transformados, reavivados, renovados, reciclados. Naquele dia,
Pedro, aquele Pedro, que há alguns minutos atrás também estava com medo, não vem me dizer que Pedro não tinha medo, não, que tinha sim. Quando ele foi confrontado, você é um dos deles que anda com ele lá. Não, eu não. Eu não sou, não. Você está enganado, deve estar me confundindo com outra pessoa. Não sou eu, não. Este Pedro, que andou 3 anos com Jesus. Quem falar que ele não tinha medo? Tinha. Qualquer um teria, irmãos. Qualquer um que viu o que aconteceu com Jesus, o Cristo, a quem todos o seguiam, quem viu acontecer com ele, que se dizia filho de Deus, imagina o que vai acontecer comigo. Se eu e você estivesse lá, nós teríamos medo também. Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele tomou a voz. Ele assumiu uma posição de protagonista. E foi e disse: varões, irmãos, não estamos embriagados. Ainda mais na hora dessa, né? Não estamos embriagados. Vamos ler eu faço questão de ler. Aconteceu, está em Atos capítulo 2, tá, pessoal? Aconteceu que, colocando-se de pé, juntamente com os 11, quer dizer, não foi só Pedro que assumiu uma postura, os 11 se juntaram com ele ali. Deixa o Pedro falando sozinho. Tamo junto aqui, Pedrão, ó, é nós. Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permita que eu vos esclareça o que se passa aqui. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Preste atenção aqui, ó. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando. Até porque são 9 horas da manhã. Se liga. Esse se liga aqui é por minha conta, tá, pessoal? Se liga, pessoal. Muito diferente disso. O que está ocorrendo aqui foi predito pelo profeta Joel. E o que diz lá o profeta Joel? Aí ele foi e citou: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias, ou seja, repetindo aqui o 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Presta atenção nesse trecho. Sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, pessoal, o que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Ele ainda diz mais ainda. Porque a promessa, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele tinha acabado de receber. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos que estão longe,
tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aí já era exortação, hein? O homem estava corajoso. Há pouco tempo atrás, estava com medo. E agora acabou o medo dele, corajoso. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Isso é uma prova de avivamento ou não é? Essa profecia de Joel, é, Pedro citou essa profecia, não que necessariamente ela estava se cumprindo totalmente, plenamente naquele dia, mas parte dela. Eu creio, acredito que Deus abriu um feixe. O início da profecia começou ali. E essa profecia é muito extensiva. Ela vem se cumprindo. Você não está vendo aí o que está acontecendo? Na Turquia já foi o segundo terremoto. Teve centenas de terremotos, micro terremotos, mais grande. Mais de 7 na escala Richter e agora um mais de 6 também hoje. Os prédios que ficaram pendurados, que não desabou no primeiro, desabou agora no segundo. Mais mortes. Vários outros lugares a terra tremeu também. Sinais no céu, vários, mas isso aí é só, ainda não veio aquilo que vai fazer com que homens desmaiem de terror e pavor. Ainda não, mas vai chegar. Vai vir, está acontecendo. Enquanto isso, nós aqui no Brasil, nosso litoral foi devastado pelas águas. Muitas mortes, muito prejuízo. Paralelamente, o carnaval comendo solto. Como se não bastasse os festejos carnais, a folia, a afronta contra Deus cada vez mais assintosa, exaltando Satanás e os demônios, exaltando as trevas, o reino do mal, esculachando o Salvador, esculachando o nome do Eterno. Deus que nos livre e nos guarde. Deus livre você, guarde você, sua casa e seus filhos. Não se esqueça de orar dessa forma. Guarda, Senhor, eu, minha casa, eu e meus filhos, eu e minha parentela. Ore, peça perdão a Deus pelos seus e pelos pecados dos seus parentes. Devemos fazer isso. Peça a Deus que guarde a tua casa. Ore, fale com Deus. Porque os tempos são maus. A igreja de hoje, a igreja de hoje precisa muito de você, meu irmão e minha irmã, que já tem uma longa caminhada na fé. Você tem experiência, você tem vivência. Olha para os nossos jovens. Olha para a nossa galerinha. Olha para os cordeirinhos. É de dar dó. Não buscam como nós buscamos. Há uma onda, há uma névoa que cega.
É como um vírus, vem cegando, 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 matando a mente, obstruindo os canais da mente. Muita tecnologia. É bom, mas ela vem acompanhado de um vírus mortal, o vírus da cegueira, o vírus do anticristo. Quero encerrar essa de hoje orando. E quero quero mandar um recado, uma mensagem para você, homem. Aquilo que você foi chamado para fazer, é você quem vai fazer. Não são as mulheres. E nós estamos fracos. Nós estamos parados, paralisados. Deus quer fazer um avivamento no meio dos sacerdotes. Quer fazer um avivamento entre os chefes de família, os pais, os homens. Nós, homens, precisamos acordar. Você imagina um avivamento no meio dos homens. Você imagina o brado forte dos homens numa congregação. Ah, se não fossem as mulheres, o que seria de nós e da igreja? Elas têm segurado o rojão, elas têm segurado o cajado. Mas isso não significa que aquilo que é incumbência sua e minha vai passar batido, vai ser substituído. Não. Você precisa tomar uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude de homens de Deus. E Deus vai fazer. Onde você estará? Que Deus comece hoje o avivamento entre nós. Amém? Que nós possamos nos levantar como Pedro, que até pouco tempo atrás, algumas horas, alguns dias, estava com medo de assumir uma postura protagonista. Estava com medo. E qual foi o segredo? O que aconteceu? Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele tomou uma posição. Imediatamente os outros 11 vieram com ele. 11 homens vieram juntos. Não deixaram sozinho, não. E aí você viu o que aconteceu? 3.000 almas. Que há pouco tempo atrás estava acusando eles de bêbados. Você acha que eles foram convencidos por quem? Pela palavra? Pedro não era um grande orador. Não era estudado. Pela beleza? Não. Influência? Não. Pelas palavras embasadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Foi isso que tocou o coração de quase 3.000 pessoas que se converteram aos pés da cruz.
E se Pedro não tivesse assumido essa postura? Ficasse caladinho? Não, pessoal, vamos encerrar a reunião por aqui. Estão achando que a gente está bêbado. Para não criar problema, né? Não criar caso. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui. Cada um vai para sua casa. Vamos tomar um café da manhã reforçado. Vamos tocar a nossa vida. É assim que o homem faz. Isso é a nossa postura, viu? A gente não quer problema, a gente não quer confusão, a gente não quer render assunto. A gente quer ficar em paz. Mas não, Pedro não. Ele não quis ficar em paz. Acabou o medo. Acabou a frouxidão. Chega. Deixa de ser frouxo. Chega. Foi lá e assumiu a postura. Olha, não tem ninguém bêbado aqui não. Ainda mais na hora dessa. Não é bêbado não. O que aconteceu aqui é outra coisa. Vocês querem saber? É isso, é isso, é isso, é isso. E já estava profetizado assim, 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 assim. E tem mais. Vocês têm que se converter dessa geração perversa. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Vamos orar? Vamos orar. Deus, maravilhoso Deus, eterno Deus, Senhor de todos os humanos, Senhor deste planeta, Senhor da nossa galáxia e deste universo, Deus arquiteto que desenhou e criou todas as coisas. Tu és grandioso. E só temos acesso ao Senhor por causa do teu Filho, Cristo Jesus, cujo sangue foi derramado em nosso lugar. No nome de Jesus, toca agora, Senhor, este coração aí. Toca o meu coração, Senhor. Toca o coração desta mulher, Senhor, que está ouvindo essa mensagem agora, que está orando junto comigo. Toca o coração deste jovem, dessa moça, desta criança. Toca agora, Senhor, no nome de Jesus. Principalmente, Senhor, toca, Senhor, a nossa classe. Toca o nosso universo masculino, Senhor. Aviva-nos, Senhor, novamente, para que nós possamos botar novamente as mãos no arado, Senhor. E puxar com força, Senhor. Levar adiante a obra do Senhor. Junto com as mulheres, Pai, mas fazendo o nosso papel de sacerdote. No nome de Jesus, Pai. Promova um avivamento no nosso meio. Promova, Senhor, um milagre dentro de cada um de nós. Faça com que nós também assumamos uma postura, Senhor, protagonista como de Pedro e os 11 discípulos, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Que avivamentos como este, na cidade de Kentucky, aconteça também aqui no Brasil, em vários lugares, Pai. Porque sabemos, a tua palavra diz que onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça também. Estamos certos que muitos desses que estão rindo, nadando em piedade, em pecado, Senhor, poderão ser alcançados pela tua graça e irão chorar aos pés da cruz, dando grande testemunho, Senhor, de salvação, de arrependimento, Senhor, e de milagres. No nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.